Nós vamos ler até o versículo 31. João 20, 19 a 31. Diz assim. Chegado, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que delícia, né? Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: paz seja contigo. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e alegraram-se, pois os discípulos, ao verem o Senhor, disse-lhe então Jesus pela segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhe retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e crerão. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Feche seus olhos, ore a Deus, para que Deus fale ao seu coração. Ore a Deus, para que as palavras, ou a palavra que foi lida, possa achar guarida nesta noite, no seu interior. E se você está aqui nessa noite precisando de paz, fala: Senhor, me dá paz, enche meu coração de paz. Peça para que você consiga escutar o Espírito Santo falando ao seu coração: paz seja contigo. E aí você vai ver todas as guerras interiores pararem. E aí você vai perceber toda a aflição cessar. E aí você vai ver o medo ir embora. E se você está aqui nesta noite e precisa mesmo de um toque de Deus, um sopro de Deus, receba. Receba do Espírito de vida. Receba do Espírito da graça. Receba do Espírito da misericórdia. Receba do Espírito de ânimo. Receba do Espírito que dá força ao cansado,
que sustenta o que está caído. Receba nessa noite, querido. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Sinta o sopro do Espírito no seu coração. Sinta o sopro de Deus na sua vida. Nesta noite, eles estavam assim, no lugar reunidos como nós. Tudo fechado, porta fechada, tudo fechado. Todo mundo com medo, sem saber o que ia acontecer. E Jesus chega e fala: paz seja com vocês. Esta paz não é a paz que o mundo dá. Esta é aquela paz que não é circunstancial. É uma paz baseada em Jesus. É aquela que Paulo fala que vai acima de todo entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes em Cristo Jesus. É esta paz que ele falou: paz seja contigo. Senhor, nessa noite nós esperamos isto. Esperamos que esta paz invada o nosso coração. Esperamos que este sopro sopre em nossas vidas. Sopre vida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Queridos, para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, você precisa compreender este momento. Bom seria se estivéssemos naquela Judéia, naqueles tempos antigos. Era festa em Jerusalém. Era época, ou mais ou menos pouco para mais de 40 dias, daquilo que eles chamavam de Pentecoste. A cidade já estava em alvoroço, estava todo mundo se preparando, mas existia ali um grupo de pessoas que não estava em festa. Existia ali um grupo de pessoas que estava amedrontados, aterrorizados, tinham passado pelo trauma da crucificação, tinham visto o seu Senhor, o seu Salvador, passar as coisas mais horríveis, horripilantes, que se possa imaginar para um homem. Viram a truculência do soldado romano desfacelar aquele que era o Senhor e que se dizia Salvador do mundo. Logo depois desse episódio, eu não preciso relatar muitas coisas, você sabe muito bem. Muitos deles fugiram, sumiram, escafederam, se esconderam. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele sai numa peregrinação, ajuntando os seus queridos, porque eles estavam amedrontados. Um tinha dizido o seguinte: vou voltar a pescar. 2 tinham voltado para Emaús. Outros tinham ido procurar seus afazeres. Mas Jesus, depois deste momento de ressurreição, começa a aparecer esporadicamente a um, a outro, a outros. E essas aparições tinham um objetivo: fazer com que todos eles voltassem para Jerusalém, voltassem para a cidade, se ajuntassem novamente. E foi exatamente isso que aconteceu.
eles voltam já sabendo que ele tinha ressuscitado. Se ajuntam num lugar chamado cenáculo, um ambiente de segundo andar, mas fecha as portas, deixa tudo trancado, porque eles estavam com medo dos judeus, que tinham feito aquilo que fizeram com Jesus. Mas o medo não era só dos judeus, medo do futuro. Afinal de contas, 3 anos acreditando numa mensagem, 3 anos acreditando numa verdade, que agora está sendo colocada em xeque. O seu Senhor e seu Salvador está dizendo para todos que vai subir para o céu, não vai mais ficar ali. Como vai ser o futuro? Como é que eles vão viver? Como é que eles vão continuar aquilo que eles mesmos nem conseguiram compreender na sua totalidade? E se eles tiverem perdido 3 anos das suas vidas? E como é que volta para casa? E como é que volta a ser apenas um pescador? E como é que tira da cabeça, da mente, tudo aquilo que eles viram, viveram, experimentaram? E como é que esquece todas as experiências? Às vezes a gente tenta fazer isso, mas é muito difícil, porque aquilo que o coração experimenta fica registrado. Não tem jeito da gente pegar uma borracha e apagar. E eles estão ali, sem saber muito bem como é que vai ser esse futuro. Mais ou menos como eu e você, quando a gente para pensar sobre o amanhã, e a gente fica cheio de medos, cheio de insegurança, mais ou menos como eu e você ficamos quando algum projeto dá errado, algum investimento não sai de acordo com o planejado, alguma relação termina antes que a gente imaginasse que poderia terminar. Mais ou menos como um esposo fica quando vê a mulher indo embora, como a esposa fica quando vê o marido indo embora, mais ou menos como os pais ficam quando os filhos juntam suas roupas, botam numa mala e falam: valeu, foi muito bom, mas vão embora. Cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de incerteza. Mais ou menos como quando a gente vai no médico, e aí de repente abre um resultado e o médico fala: é sério, é muito sério, não posso lhe dar nenhuma garantia de cura. E a gente fica sem saber, e a gente fica estático, e a gente não sabe para onde correr. É esse tipo de medo que eles estão tendo. É medo do futuro. É medo de terem errado, de terem escolhido errado. Mas Jesus vira para eles e fala assim: paz seja convosco. Porque isso faz toda a diferença. Essa paz não é esta paz baseada em situações. É uma paz baseada no próprio Jesus Cristo. É o tipo de paz que você pode estar em uma guerra. O mundo pode estar ao redor sendo triturado, mas seu coração está em paz. Seu coração consegue ficar sossegado. As coisas podem estar dando tudo errado, mas seu coração está em paz. As pessoas olham para você e pensam: vai acabar, agora ele não dá conta. Mas seu coração está em paz. Sua alma está sossegada. Porque não é uma paz circunstancial. É uma paz baseada numa pessoa, Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Agora é bonito que Jesus chega
E quando ele chega naquele ambiente, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: toque aqui na minha mão, toque aqui no meu lado. Jesus não exige daqueles homens que eles simplesmente creiam. Antes que eles façam qualquer questionamento, ele logo se mostra, ele logo se entrega, ele logo propõe: toca na minha mão, toca do meu lado. E quando eles percebem, é Jesus mesmo, é Ele mesmo, fica encantado, fica maravilhado, coração sossega, a alma fica mais sossegada e tranquila. Passam-se 8 dias, Jesus some de novo. 8 dias depois, Jesus aparece, retorna, e quando ele retorna, a mesma palavra: paz seja convosco. Mas agora tinha um que não estava ali, Tomé. E olha que engraçado, Tomé, quando ele chega, ele vira para os seus irmãos, para os outros discípulos. Os outros discípulos chegam perto dele e falam: Jesus esteve aqui. O quê? Jesus? Não acredito nisso não. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu colocar a mão. Eu só acredito se colocar a mão do lado dele. Talvez você não entenda e não compreenda, mas é exatamente por isso que existe um esforço enorme para você viver em comunhão com a igreja de Jesus. Quando nós perdemos a comunhão, as dúvidas começam a surgir nas nossas vidas. Se Tomé tivesse com eles da primeira vez, ele não teria dito isso, ele nem teria falado ou passado pelo que ele passou depois. Porque quando Jesus chegou a primeira vez, antes que qualquer um questionasse, Jesus se deu, se mostrou, se permitiu: toque na minha mão. Mas Tomé não estava junto com o grupo, não estava junto com a igreja. E às vezes você perde bênçãos por não estar em comunhão. Às vezes você está sofrendo tantas dores, tantos questionamentos, tantas dúvidas, e o que te falta é aprender, viver junto com o povo de Deus. Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós não sabemos a beleza e a importância disso. E às vezes nós damos até razões: mas lá tem fulano que é difícil, tem Beltrano que é esquisito, tem ciclano que é... E é mesmo, é mesmo. Alguém já disse que igreja é igualzinho uma arca. Tem bicho de tudo quanto é jeito. Tem as girafas que andam só com o pescoço erguido. Tem os porcos espinhos que não pode encostar, que machuca. Tem gente de tudo quanto é tipo. Mas o melhor lugar para se estar era dentro da arca. Porque fora da arca, todo mundo morria. Todo mundo morria. A igreja de Jesus é o melhor lugar para você estar. E eu não estou aqui defendendo placa denominacional, não. Eu estou falando do corpo de Cristo. É o melhor lugar para você estar. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso não seja um Tomé. Não perca o bonde. Esteja junto com o povo de Deus. Porque numa hora dessa Jesus se manifesta e se revela e responde perguntas que nós nem fizemos ainda. E dá direção que nós nem imaginamos ainda. Mas tem gente que tem gente esquisita e tem que ter.
Porque isso aqui não é um exército. Isso aqui é um hospital, onde todo mundo está sendo tratado pelo Senhor. Todo mundo está sendo tratado. E o dia que estiver perfeito, que o Senhor te leve para o céu para não ser estragado aqui. Porque se ficar perto da gente, vai estragar. Vai estragar. E aí Tomé chega lá, Jesus fala, bota a mão aí, Tomé. E Jesus fala com ele o seguinte, Tomé, você está crendo porque você está vendo. Bem-aventurado os que não veem e conseguem crer. Os que não viram, mas conseguirão acreditar em mim. Bem-aventurado. A gente olha isso e acha que isso é uma reprimenda que Jesus está dando, mas na verdade, Jesus está falando da vida. E é uma verdade isso. É muito melhor, a pessoa que consegue crer com facilidade, vive muito melhor do que a pessoa que precisa de 1000 explicações. A Bíblia conta a história de um homem que estava aqui, André levou até Jesus. Vou tentar lembrar o nome dele durante a história aqui. Que levou até Jesus, e quando chegou lá, Jesus olhou para ele e falou assim, está aqui um judeu que não tem dolo, que não tem defeito, que não tem engano. Natanael. E aí quando ele olhou e falou, você me conhece? Jesus falou assim, eu te vi, debaixo da figueira, quando você estava orando, eu te vi. E ele ficou encantado com aquilo, ficou maravilhado. Falou, não, você me viu? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que eu estava lá orando? Quem te contou? O Senhor é mesmo profeta? O Senhor é mesmo Deus? Não é possível. Jesus olha para ele e ri e fala assim, Natanael, só porque eu disse que eu te vi, você está nessa alegria? Quando você então ver os céus abertos e anjos subindo e descendo, você vai se estagnar, extasiar, você vai se maravilhar. Sabe o que Jesus estava falando com Natanael? Você conseguiu acreditar com tão pouco, tão pouco. Só porque eu falei, você conseguiu acreditar. É um cara bem-aventurado. Difícil é aquela pessoa que para acreditar precisa de prova, precisa de confirmação. Essa pessoa sofre muito mais. Essa é a minha luta, comigo mesmo. Às vezes eu fico vendo a minha mãe lê a Bíblia. Aleluia. Deus está falando comigo. Glória a Deus. Eu leio a Bíblia. Deixa eu ver qual que é o contexto, qual que é o texto, as ligações hermenêuticas. Deixa eu fazer a exegese desse versículo. Só depois de umas, sei quantos dias que eu falo, Deus está falando comigo. Quem que é mais feliz? Ela. Óbvio. Porque com um simples sinal, consegue ver Deus agindo. Porque com uma pequena nuvem, consegue enxergar uma tempestade. Porque com uma pequena coisa, consegue já desfrutar de um milagre, de uma maravilha. E muitos de nós não. Muitos de nós, o morto tem que ressuscitar. Depois que ressuscitar, tem que fazer exame. Passar por exame cardiográmico, passar por eletro, para ver que está vivo. Não basta ele falar. Porque ele falar só pode ser uma reação, sei lá. Jesus vira para Tomé e fala, Tomé, bem-aventurado é quem não é assim, cara. Bem-aventurado quem consegue crer fácil. Bem-aventurado quem consegue ver, ler, falando, Deus está falando comigo. Feliz é essa pessoa. Bem-aventurado quem tem fé de menino, que consegue acreditar com muito pouca coisa. Pessoa assim vive muito melhor, vive muito mais leve. Pessoas assim
alcança muito mais do que aquelas que precisam de provas científicas para poder acreditar, para poder ver, para poder entender as coisas. Tomé, feliz, bem-aventurado é feliz. Feliz é quem consegue crer sem ver, quem não precisa de ver para crer. Feliz é aquela pessoa que está aqui sentado e escuta uma palavra, e ele, quando escuta, fala: essa palavra é para mim. Deus está falando comigo, mesmo que não esteja vendo nada, mesmo que no mundo físico não consiga ver e entender nada, mas ouve aquilo e olha com os olhos da fé e diz: é para mim, é comigo que ele está falando. Que olha e diz: olha, não sei quando, não sei como, mas sei que isso que ele está falando vai fazer na minha vida, vai acontecer na minha vida. E sai daqui com o coração transbordando, porque tem uma fé sim. Mas Jesus continua, e ele vai falando, e vai ensinando, e vai mostrando tudo isso, e vai falando sobre o seu reino, e vai falando sobre a sua, como vai ser depois, posteriormente, a sua partida, e chega em determinado momento, que ele faz assim: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Quando eu leio isso, o que me vem na mente é Deus criando o homem. Ele cria um homem, e diz o texto sagrado que depois de criar, Deus soprou nas suas narinas o espírito de vida e deu vida. Parece que a cena é mais ou menos a mesma. Jesus sopra sobre eles, e sabe o que acontece? Depois que ele sopra o Espírito, sabe o que acontece? Sabe? Nada. Exatamente nada. E aí eles começam a perguntar. Depois, se você tiver curiosidade na sua casa, você vai ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que é a continuidade disso aqui. E aí eles conversando com Jesus, perguntando para Jesus, Jesus falando que vai embora, que vai subir, aquela coisa toda. Eles perguntam: Senhor, quando é que vai acontecer? Quando é que Jerusalém vai ser redimida? Quando é que essas coisas vão acontecer? Ainda não entenderam. Jesus vira para eles e fala assim: olha, tempos e épocas não pertencem a mim, não pertencem a nós, só pertence ao Pai. Esse negócio de tempo não é com você, esse negócio de tempo é com Deus. E talvez esteja aqui o grande problema meu e seu, o grande problema da espiritualidade, a questão do tempo. E aí Jesus fala a frase, repete para eles aquilo que ele já tinha falado. Jesus vira assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. E diz o texto sagrado, que nesse momento parece que eles já estavam ali no Monte das Oliveiras, e Jesus é levado aos céus. E quando Jesus é levado aos céus, o anjo desce e fala com eles: o que vocês estão olhando? Vocês estão vendo o quê? Esse Jesus que subiu também vai voltar. E aí eles voltam de novo para o cenáculo, e eles ficam de novo lá trancafiados. Sabe quanto tempo? 40 dias. 40 dias. E o sopro do Espírito, o que mudou? Nada. Mas diz a palavra de Deus que 40 dias depois, estavam por volta de 9 horas da manhã, todos eles reunidos, e aí de repente um vento começa a soprar. O vento começa a soprar. E de repente o que era o vento torna-se quase que um furacão. E um vento impetuoso tomou aquele lugar.
E de repente línguas como que de fogo foram distribuídas sobre eles. E de repente eles foram cheios do Espírito Santo. E de repente eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam passando lá embaixo começaram a escutar aquele alvoroço e começaram a pensar: está todo mundo doido, está todo mundo tonto, está todo mundo bêbado lá em cima. E aí Pedro toma a palavra e fala: não, aqui não tem ninguém tonto, aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é a promessa feita em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi escrito há muitos anos atrás. Preste atenção no que eu quero te falar, meu querido. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, do dia que Jesus sopra até o dia que o Espírito efetivamente se manifesta, levaram-se vários dias. E é neste tempo, neste ato, que nós precisamos compreender e continuar crendo. É esse tempo de espera é que nós muitas vezes desistimos. É nesse tempo de espera é que nós inventamos coisas. É nesse tempo de espera é que muitos de nós abandonamos, voltamos para casa. Tudo que Deus prometeu vai acontecer, mas tem o tempo dele e a hora dele. E a proposta e o chamado de Deus é que para neste tempo de espera, você continue crendo, esperando, até que a promessa se cumpra na sua vida. Não sei quantos dias, não sei quantos anos, mas sei que no tempo de Deus, na hora de Deus, no kairos de Deus, vai chegar na sua vida e o milagre vai acontecer. Outra coisa que você precisa entender é que você precisa deste sopro do Espírito na sua vida. Jesus estava chamando aquele povo para conquistar o mundo, e é impossível conquistar este mundo sem o sopro do Espírito, sem a força do Espírito, sem a unção deste Espírito. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. E nós precisamos ser revestidos dele, nós precisamos ser tomados por ele, para suportarmos este período em que nós não estamos vendo nada com os olhos da carne. Nós precisamos ter o Espírito Santo soprado dentro de nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que neste tempo em que temos que esperar, nós não desviemos, não fraquejemos. Nós precisamos do Espírito Santo para segurar na nossa mão, para nos sustentar, para nos levantar, para não nos deixar parar no meio do caminho. Toda conquista só acontece mediante a ação do Espírito de Deus em nós. O homem por si só não conquista nada. Não adianta determinação, não adianta motivação, não adianta nada disso se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, te gerando vida, te gerando força, te gerando fé. Você para no meio do caminho. E você sabe o que é isso? Isso é graça, isso é favor sem merecimento. Jesus não escolheu os mais perfeitos, aquele cenáculo não estava tomado de pessoas perfeitas, não, aquele lugar estava tomado de pessoas que queriam Deus, que desejavam Deus. Talvez você esteja aqui e você esteja: mas eu sou tão pecador. É por isso mesmo que Jesus te chamou, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E se você não sabe, você só vai deixar o seu pecado a hora que o Espírito soprar em sua vida.
Ninguém deixa pecado por força própria. Só mesmo Deus em nós. Só Deus em nós para nos fazer livrar desses males. Isso é graça. Isso é favor de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Você precisa disso. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos que todo aquele que é nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo. Não é guiado, não é pelo pastor, não. Não é guiado, não é pela igreja, não. É guiado pelo Espírito Santo de Deus, que habita aí dentro de você. E depois daquele evento, esses discípulos amedrontados, aterrorizados, levantam a cabeça. E Pedro, que estava com medo, que até negou Jesus, toma a palavra diante de todo mundo. E vira para todo mundo e fala assim: varões, aqui não tem ninguém tonto. São 9 horas da manhã. Nós não estamos não é cheio de mosto. Nós não estamos não é cheio de bebida. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque está sendo cumprida em nós a promessa que foi feita em Joel. E aquele Jesus que vocês mataram, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor dos senhores e deu um nome que é sobre todos os nomes. E diz a palavra que naquele dia mais de 4.000 almas se renderam por causa do Espírito de Deus na vida deles. Sabe o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Ser cheio da glória e da graça de Deus. Sabe por que você não está dando conta? Porque você está fazendo na sua força. Você precisa do Espírito agindo em você. Sabe por que está pesado? Sabe por que está difícil? Porque você não está cheio da graça, do favor sem merecimento, da ação do Espírito na sua vida. Por isso, nessa noite, fala com Ele: sopra em mim, Espírito. Sopra a sua vida na minha vida. Se você está aqui, está todo errado na sua vida, fala com Ele: sopra em mim, Espírito, para que eu possa mudar a minha vida só com sua força, só com teu favor, só com teu convencimento. Se você está aqui e precisa vencer não sei quantos obstáculos, fala com Ele: sopra em mim, Espírito, sopra em mim, me dá a tua vida. Você está aqui nessa noite e você está com medo do amanhã, medo de tudo. Fala: Espírito Santo, derrama sobre a minha vida a tua glória. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Abra o seu coração. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Sinta o sopro do Espírito. Sinta o sopro do Espírito. Você não perdeu a sua vida. Você não perdeu a sua vida. O que você precisa é da graça deste Espírito sobre você. Pedro pensou que tinha jogado tudo fora. Não jogou nada fora. O que ele precisava era do sopro do Espírito. Queria chamar os irmãos para estarem aqui adorando. E eu queria que você estivesse orando a Deus. Porque se você for embora daqui nessa noite e não lembrar de mais nada, não tem problema.